Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento pleno do Conselho Municipal de Contribuintes, sessão ordinária, hoje, 26 de setembro de 2025. Temos hoje pautados 3 processos. Antes de apregoar o primeiro processo para o julgamento, queria registrar e agradecer a presença aqui de 2 novos auditores, que é a Maria e o Fagner, que estão presentes hoje aqui. Obrigado pela presença de vocês. Então, apregou para julgamento o processo que é um recurso voluntário e de ofício, que é o 392/2025. Esse processo é cancelamento de ISS de construção civil. O recorrente é a Arena Criciúma Limitada. O conselheiro relator é o Dr. Felipe Burazelic Tavares. Esse processo houve pedido de sustentação oral. Então, eu convido o Dr. Lucas Scaini Morto para sentar à mesa. Pode sentar naquela cadeira. CRC dele é 30259. Passo, então, de imediato a palavra para o conselheiro relator, o Felipe Burazelic Tavares, para que inicialmente faça a leitura do relatório sem a manifestação do seu voto. Boa tarde, bom dia, conselheiros. Presidente, só queria fazer um adendo. Nós tínhamos a praxe no ano passado, nos últimos anos do Conselho, de encaminharmos no grupo, não o voto em si, mas o relatório do voto. Para que eu tenho o outro processo, ele é muito, a questão fática é muito extensa e, eventualmente, se os conselheiros pudessem ler o relatório antes da sessão, isso agilizaria o processo e aqui, no momento da reunião aqui, da nossa sessão, a gente já pudesse passar diretamente a decisão, né, ao próprio voto. Se todos estiverem de acordo, a gente adotar essa praxe de encaminharmos o relatório ali no grupo, né, a gente pudesse promover. Isso, de fato, era uma praxe antigamente, mas embora não tenha nenhuma previsão expressa nos nossos regulamentos, né? E eu vejo com muito bons olhos isso, porque acaba tornando mais eficiente o nosso processo, né? Então, vai de vocês. Eu acho muito bom, se puderem fazer, excelente. A gente ali com 1 ou 2 dias de antecedência, a gente encaminharia o relatório só do voto. E aqui, se todos já estiverem cientes do que está no teor, a gente já pudesse entrar de fato na parte. O relatório é por WhatsApp ou no próprio GDoc? No relatório no WhatsApp. No GDoc a gente já encaminha para os conselheiros os processos que vão ser. Então, todos os conselheiros já podem ler o processo na íntegra. Né? Ficaria mais fácil, porque aí no relatório já é algo resumido. Sim, sim. Mas, de qualquer forma, o processo está disponível para todos já, desde o dia que for pautado o julgamento. Então, só essa pontuação. Então, a gente aqui vai pautar o processo CM 392/2025. É um recurso voluntário da empresa Arena Criciúma Limitada. Trata aqui do ISS na construção civil. Então, o presente processo administrativo tributário, PCAT-CM 932/2025, tem como objeto a impugnação da cobrança de ISS sobre a construção de uma arena de areia pela empresa Arena Criciúma Limitada. A controvérsia principal reside na correta classificação da edificação e na aplicação dos redutores pertinentes à base de cálculo do imposto. O processo foi iniciado em 25 de abril de 2025, quando a Arena protocolou defesa administrativa contra a cobrança de ISS. O processo foi encaminhado ao Conselho de Contribuintes. Na mesma data, intimou-se a empresa a sanear o processo, exigindo procuração do titular do domínio o documento que comprovar sua legitimidade para atuação no feito, referente ao imóvel de matrícula 131.015. Em 23 de maio de 2025, foi juntado os autos do contrato de locação de imóveis para fins não residenciais, que identificava Altemir Rover como um dos locatores e a Arena Criciúma como locatária, responsável pela construção das benfeitorias no terreno. Após a fase de saneamento, em 23 de maio, remetesse os autos ao fiscal Carlos Henrique Carneguin, autor do ato impugnado, para revisão ou réplica, conforme artigo 143 do Código Tributário Municipal. Em 27 de maio, a autoridade solicitou a remessa dos autos à Divisão de Fiscalização Urbana para análise da classificação da obra e aplicação dos redutores, por ser essa a autoridade técnica competente. A DEFIL foi intimada a manifestar-se em 15 dias. A manifestação, ocorrida em 4 de junho de 2025, foi desfavorável à impugnação da Arena Criciúma Limitada. A empresa alegava que a edificação deveria ser classificada como telheiro e, portanto, faria jus a um redutor de 75% sobre a base de cálculo do ISS.
Contudo, a DFU reiterou que a edificação havia sido classificada como quadra esportiva coberta e que já havia sido aplicado um redutor de 50%, conforme o artigo 11 da portaria SF 1201 de 2022. A DFU negou a classificação telheiro, argumentando que a edificação possuía fechamento lateral metálico e não se enquadrava como edificação rústica, abro aspas, né, edificação rústica, conforme definição do artigo 2º, inciso 13 da portaria SF 12021 de 2022. Em junho de 2025, a autoridade fiscal apresentou réplica, reforçando os argumentos da DFU. Detalhou-se que o cálculo do ISS foi baseado no custo unitário básico, CUB, por metro quadrado, para, abro aspas, ginásio poliesportivo, conforme a NBR 12721 de 2006. Sob este valor foram aplicados dois redutores de 50%, um para materiais, outro para quadra coberta, resultando em um valor final de R$ 339,00 por metro quadrado. A réplica também refutou a alegação da empresa sobre a não incidência de ISS sobre fornecimento de estrutura metálicas, citando a jurisprudência do STJ, que eu menciono no que exige a comprovação da produção fora do local da obra ou comercialização com incidência ICMS, o que não foi demonstrado. O processo então foi encaminhado ao julgamento em primeira instância. Em 9 de junho, o julgador de processos fiscais, Bruno Damasceno Fácil, proferiu decisão de manutenção integral do lançamento do ISS. O julgador confirmou a classificação como ginásio poliesportivo e a aplicação de dois redutores de 50%, rejeitando a classificação de telheiro, por não corresponder à realidade da edificação, que possui estrutura metálica recente e não rústica. A alegação de não haver o fato gerador do ISS também foi rejeitada. A recorrente foi intimada de decisão. Em 13 de junho de 2025, apresentou recurso voluntário à segunda instância. No recurso, a empresa reiterou que a obra é um telheiro com chão de areia, entre aspas, composto por armações metálicas e cobertura, sem qualquer tipo de alvenaria, fundação convencional, piso em concreto ou acabamento. Argumentou que a classificação como ginásio poliesportivo era inadequada e que a edificação enquadrava-se na definição de telheiro, solicitando a aplicação do redutor de 75%. Para corroborar seus argumentos, anexou documentos como alteração contratual, nota fiscal de estrutura metálica, anotação de responsabilidade técnica, fotos da obra e plantas da estrutura. Em 7 de julho de 2025, o CMC remeteu os autos para revisão ou réplica do recurso. Em 9 de julho, a autoridade fiscal solicitou nova manifestação da DFU, considerando os novos documentos e argumentos apresentados pela recorrente. A DFU, em 14 de julho, reiterou sua posição anterior, afirmando que a edificação não deveria ser considerada como telheiro devido ao fechamento lateral e à ausência de edificação. A DFU também argumentou que, mesmo que fosse um telheiro, não se enquadraria como rudimentar a edificação, para justificar o redutor de 75%, mantendo o redutor de 50% para, abro aspas, quadra poliesportiva. Finalmente, em 8 de agosto de 2025, o fiscal responsável apresentou réplica ao recurso voluntário, acolhendo integralmente a manifestação da DFU e defendendo a manutenção do lançamento do ISS e não o provimento do recurso. Em 14 de agosto, o processo foi encaminhado a esse relator para análise e julgamento de segunda instância, é o relatório. Presidente. Obrigado, conselheiro relator. Acredito que mais sério do que errar é não corrigir o erro. Eu falei que era recurso de ofício e voluntário, na verdade é só recurso voluntário. Feita essa correção, passo então a palavra para o doutor Lucas Scaini Minotto, dispõe de até 15 minutos para fazer as suas considerações, sem a parte alguma. Depois de fazer as suas considerações, eu peço que o senhor permaneça na mesa, porque alguma dúvida pode surgir. Obrigado. Primeiramente, bom dia para todos, né? É uma honra estar aqui com pessoas que estão de alto gabarito da cidade, estado da nossa região aqui. Em manifestação apresentada, a administração municipal manteve a classificação de obra como quadra poliesportiva coberta, aplicando apenas o redutor de 50%, previsto no artigo 11 do inciso 2 da portaria. Isso aqui é o que fala a prefeitura, né? Como o relator manifestou. Eu dividi a minha fala em 6 blocos, eu vou fazer um a um, né? Esse é o primeiro bloco. Então a prefeitura argumenta que o uso declarado do processo de habite seria de quadra poliesportiva, como ele falou. O segundo ponto, a edificação não poderia ser considerada como telheiro, por suposta presença de fechamento lateral. E o terceiro é, mesmo que fosse telheiro, não se enquadraria no rudimentar a edificação para fins de redutor de 75%. Vamos ao nosso segundo bloco. O fato gerador, padrão construtivo e uso declarado. O ISS incide sobre construção civil, tem como fato gerador a execução da obra, não a destinação futura.
ou uso pretendido do imóvel. Assim, a referência ao projeto de habites é irrelevante para fins tributários, devendo a análise se concentrar na realidade física da construção. E conforme amplamente demonstrado, a arena consiste em estrutura metálica simples, sem piso rígido, sem alvenaria, sem fundações complexas e com solo de areia batido. Enquadre-se perfeitamente na definição de telheiro do artigo 2º do inciso 13 da Portaria 1201. Isso tudo é demonstrado na foto 1 e 2, anexa ao processo. Terceiro bloco. O erro da interpretação da portaria. A Prefeitura incorre um equívoco ao afastar a aplicação do redutor de 75%, prevista para telheiro. O artigo 11, inciso 7º da portaria, já prevê expressamente a aplicação de 75% para telheiros em geral. E depois, no parágrafo 1º, ela reforça que o 75% também se aplica para rudimentar. Portanto, a interpretação da Prefeitura restringe de forma indevida o benefício condicionado à redução de 75% apenas para o parágrafo 1º, quando, na verdade, o próprio inciso 7º já prevê o redutor de telheiro geral. Mesmo se esse argumento do segundo bloco que eu trouxe eu esteja errado, rudimentar nos remete a algo antigo, algo sem acabamento, que eu não sei se há uma definição na lei para rudimentar, mas é uma construção nova, então ela não é antiga. E ela é uma construção rústica, porque não tem acabamento, é ferro e aço, é uma estrutura metálica. Da inexistência de fechamento lateral, que é o nosso terceiro bloco. A alegação de que a obra possui fechamento lateral não encontra respaldo fático. A edificação é aberta, possuindo no máximo telas laterais, exatamente como permite a definição normativa de telheiro, abre aspas, sem fechamento lateral ou lateralmente fechado apenas com telas. A Prefeitura não apresentou laudo ou prova fotográfica apresentada pela fiscalização, não apresentou isso. Tal argumento não pode prevalecer. A gente apresentou a foto 1 e 2, como eu tinha falado anteriormente. E a Prefeitura, no caso, ela viola alguns princípios. A manutenção da cobrança com base na classificação incorreta fere a legalidade estrita. Não cabe ao município criar definição não prevista em lei. A Prefeitura admitiu que a construção não se enquadra nos padrões convencionais. Abre aspas, já é uma concessão em que a obra é atípica. Mesmo assim, a fiscalização optou por interpretar restritivamente a definição de telheiro para afastar o redutor de 75%. A portaria não condiciona o telheiro à ausência de uso esportivo. Basta ser coberto, sem fechamento lateral, sem piso rígido, exatamente no nosso caso. O parágrafo 1º do artigo 11 fala em rudimentar edificação, mas isso não elimina o redutor do inciso 7º. Cria essa restrição a inventar uma regra. Logo, a Prefeitura está criando distinção não prevista em lei, o que fere diretamente a legalidade estrita. O segundo ponto, a capacidade contributiva. A base de cálculo deve refletir o custo real da obra, não impondo carga tributária desproporcional, sendo que o redutor de 50% é desproporcional à realidade. A gente não tem piso, a gente não tem concreto no chão, é areia batida. Segundo ponto, a vedação ou enriquecimento sem causa da administração pública. Ao tributar como quadra poliesportiva, a obra rústica é aberta, cria-se a cobrança sem fundamento técnico. A Prefeitura não pode arrecadar valores sem base legal ou sem correspondência real com o fato gerador. Vamos para o nosso último bloco do nosso pedido. Diante do exposto, a gente requer a esse Conselho o acolhimento da presente réplica com a consequência da reforma da decisão administrativa, o recolhimento da natureza de obra como telheiro, nos termos do artigo 2, inciso 13 da portaria, a aplicação do redutor de 75%, inciso 7º da mesma portaria, e a anulação da notificação de lançamento com a revisão da base de cálculo de ISS e o pagamento sem multa e sem juros. Era isso. Obrigado. São 2 minutos esse vídeo que vai tocar agora. Está tendo uma reunião daqui do gabinete do prefeito. São 2 minutos, se quiserem aguardar. Acho que esse pra ter Tá ruim, né? Aqui no Ouro Negro. Esse intervalo eu posso levantar e pegar uma água ali? Claro, vamos ver.
Vamos esperar? Ontem pediram para escutar 2 vezes numa reunião que eu fiz. Ontem, numa reunião que tivemos ali para apresentação desse vídeo, pediram para tocar de... Pediram o bis. Já gravou a música. Não, Fê. Tava tão alto que eu... Nossa. Estavam tão empolgados Parece ali. que repetiram a receita no volume. Ele já tá cantando aqui. Criciúma, credo. Ele já gravou, tem 2 minutos, ele ficou cronometrando. Mas ficou bonito o vídeo. Que bom. Estão lançando o quê? É dos 100 anos. O centenário. Quando é que é? Esse ano agora de 2026? 4 de novembro. 25, né? Agora, 4 de novembro. Isso. Ah, de quatro 4. agora. Dia 4, né? É 4 de dezembro, não é 4 de dezembro? Não. Novembro. 4 de novembro. 4 de dezembro é a Santa Bárbara. Ah, tá. O município foi emancipado no 4 de novembro, mas escolheram 6 de janeiro porque era o dia de Reis. Pois é. Era para ser feriado, 4 de novembro, mas nosso feriado é 6 de dezembro, porque era dia de Reis, aí ficava melhor. Eu não sei quem teve essa ideia. Caramba, parece, né? Imagina. Cresce e acontece. Aí eles tocaram 2 vezes, não? Vamos começar de novo? Não, mas é o finalzinho. Imagina, Fê, o negócio até isso Achei que ia começar de novo. super alto ontem, nossa. Palmas, acabou. Pode ter certeza. Presidente. Enquanto falas, eu estou tentando abrir o processo aqui para verificar as fotografias ali mostrando para você. Eu também estou tentando abrir. Eu vi as fotos. Eu vi também. Sim. Retorno a palavra então ao conselheiro relator para que faça a sua análise de mérito e proclame sua proposta de voto. Só aqui um comentário antes de ler o voto. Processos eminentemente fáticos que envolvem foto e pareceres de órgãos técnicos são bastante complicados de a gente julgar aqui, né? Entra numa margem mais opinativa do que técnica. Então, eu vou ler aqui o meu voto, mas a gente passa por essas dificuldades aqui no Conselho, né, presidente? Então, o recurso voluntário é tempestivo, formalmente apresentado, conforme os artigos 155 e 432 do Código Tributário Municipal. Portanto, inexistindo questões preliminares ou prejudiciais da análise do mérito, passa a fundamentação do voto. Primeiramente, a controvérsia central desse processo administrativo reside na correta classificação da edificação construída pela Arena Criciúma Limitada e, consequentemente, na aplicação do redutor adequado para a base de cálculo do ISS. A empresa recorrente pleiteia a classificação como telheiro, o que lhe daria o direito a um redutor de 75%, enquanto o fisco municipal e a divisão de fiscalização urbana mantêm a classificação como, abro aspas, quadra poliesportiva, coberta, ginásio poliesportivo, para a qual já foi aplicado um redutor de 50%. A recorrente sustenta que sua construção se enquadra na definição de telheiro, conforme o artigo 2º do inciso 13 da portaria SF 1201 de 2022, que dispõe, abro aspas, telheiro, classificação é edificação rústica, coberta, de um pavimento, sem fechamento lateral, ou lateralmente fechada apenas com utilização de tela, fecho aspas. A recorrente argumenta que sua estrutura de arena não possui fechamento lateral, não conta com piso rígido ou cimentado, não tem divisórias internas, instalações hidráulicas ou elétricas complexas, e o solo é de areia batida, classificando-a como uma, abro aspas, uma obra inteiramente rústica e aberta, como está nas folhas 71 do processo. Para corroborar essa tese, a recorrente anexou as fotos da obra, folhas 99 a 101, e as plantas da estrutura metálica, folhas 95 a 98. Contudo, a Divisão de Fiscalização Urbana, órgão técnico competente para o enquadramento da construção, conforme dispõe o artigo 247, parágrafo 1º do CTM, em suas manifestações de 4 de julho e 14 de julho de 2025, refutou categoricamente a classificação. A DFU, após vistoria, constatou a existência de fechamento lateral metálico na edificação, observando, abro aspas, parede em todos os lados da quadra, havendo somente um vão de abertura na parede que fica de frente à rua Gilda de Oliveira Rosa, fecho aspas, folha 47. Essa constatação é corroborada pelas próprias imagens e plantas anexadas pela recorrente, que demonstram a presença de uma estrutura metálica que forma o fechamento lateral da edificação. A definição de telheiro é clara e cumulativa em seus requisitos. Deve ser rústica, coberta,
de um pavimento e, especialmente, sem fechamento lateral ou lateralmente fechado apenas com utilização de tela. Fecho aspas. A presença de fechamento lateral metálico, conforme atestado pela DFU e visível nos documentos, descaracteriza a edificação como telheiro, pois não se enquadra na condição de, abro aspas, sem fechamento lateral, nem de, abro aspas, lateralmente fechado apenas com utilização de tela, fecho aspas. Ademais, a DFU argumentou que a edificação, com sua estrutura metálica recente e área de 1.989 metros quadrados, folhas 47, não pode ser considerada uma, abro aspas, edificação rústica, fecho aspas. Mesmo que se ignorasse o fechamento lateral, a DFU ponderou que a edificação não se enquadraria como rudimentar a edificação, para justificar o redutor de 75% previsto no artigo 11, parágrafo 1º da portaria. A área construída e a natureza da estrutura metálica, embora não sejam de alvenaria tradicional, conferem à obra um caráter que transcende a simplicidade de uma estrutura rudimentar, de uma construção rudimentar. A classificação adotada pelos FISC e pela DFU de quadra esportiva coberta ou ginásio poliesportivo, para a qual o artigo 1º, inciso 2º da portaria prevê um redutor de 50%, parece a mais adequada à realidade fática da construção e à legislação municipal. A consistência da DFU em suas manifestações, folhas 46 a 48, 119 a 120, e a ratificação pela autoridade fiscal em suas réplicas, folhas 54 a 58, 125 a 130, demonstra a solidez da análise técnica e tributária. A recorrente argumentou em sua defesa inicial a não incidência do ISS sobre fornecimento de estruturas metálicas, por terem sido produzidos fora do local da obra, citando a jurisprudência do STJ. A nota fiscal da MS Fabricação de Estruturas em Pré-Moldado, no valor de 60 mil, foi anexada como prova, folha 84. A réplica da autoridade fiscal, em 6 de julho, refutou a alegação. O artigo 246, parágrafo 2º do CTM, estabelece que, caso não sejam apresentados documentos fiscais comprobatórios dos valores dos materiais, a dedução não poderá ser superior a 50%. A autoridade fiscal aplicou a dedução máxima de 50% dos materiais, conforme a legislação. Adicionalmente, a autoridade fiscal citou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme agravo em recurso especial, número 2002-486-358 de São Paulo, julgado em fevereiro desse ano, que permite a dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS incidentes sobre serviço de construção civil somente se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com incidência de ICMS. A recorrente não comprovou a segunda condição, comercialização com ICMS, e a primeira, produção fora do local, já foi parcialmente contemplada pela dedução de 50% aplicada, que é o limite legal na ausência de comprovação detalhada. O cálculo do ISS, conforme demonstrado pelo fisco, ratificado na decisão de primeira instância, partiu de uma base de cálculo de R$ 1.357,23 por metro quadrado, o cúbico por metro quadrado para ginásio poliesportivo, conforme a NBR 12 de 721 de 2006, artigo 244 CTM. Sobre este valor foram aplicados dois redutores, um redutor de 50% relativo aos materiais, conforme artigo 246, parágrafo 2º do CTM, resultando em R$ 678,62 por metro quadrado, e um segundo redutor de 50% por se tratar de ginásio poliesportivo, conforme artigo 11, inciso 2º da portaria 1201 de 2022, resultando em um valor final de R$ 339,31 por metro quadrado. Essa metodologia de cálculo já incorpora as duas reduções e está em plena conformidade com a legislação municipal e com o entendimento da DFU e da autoridade fiscal. A base de cálculo tributável final foi de R$ 611.193,09 centavos, com ISS de R$ 24.447,72 centavos. É imperioso destacar que o processo administrativo em questão observou rigorosamente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizados no artigo 135, parágrafo 1º, 136, 138A e 138B do CTM. A recorrente teve múltiplas oportunidades para apresentar seus argumentos, documentos e contentar as manifestações do fisco, o que foi feito e realizado em todas as fases processuais. A atuação dos julgadores de processos fiscais, conforme o artigo 148 do CTM, e as remessas para manifestação da DFU demonstram a busca pela verdade material e pela correta aplicação da legislação. Afinal, a decisão de primeira instância, que manteve o lançamento do ISS, encontra-se fundamentada nas normas legais e na análise técnica dos fatos. Portanto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a edificação não se enquadra na definição de telheiro para fins de aplicação do redutor de 75%, nem que o lançamento fiscal desconsiderou a dedução de materiais de forma indevida.
As manifestações da DEFIL foram consistentes e baseadas em vistorias e na interpretação da legislação específica. E a autoridade da réplica fiscal reforçou esses pontos de forma objetiva, técnica e detalhada. Ante o exposto, eu voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se, portanto, o lançamento fiscal já perfectibilizado pelo fisco incólume. É como voto. Perfeito, muito obrigado. Eu passo a palavra aos conselheiros. Façam as discussões necessárias. Felipe, naquela nota fiscal de materiais, não tinha destaque de ICMS, né? Que foi anexada pelo contribuinte. Qual delas? A que tu menciona ali de 60 mil reais. Ele junta Junto a nota e as fotos da... tu junta uma nota fiscal de 60 mil reais. Sim. E essa nota não foi utilizada como dedução da base de cálculo, é isso? Então, a nota... E ela tem destaque de ICMS? Não, mas... Falou um pouco, tem por simplificação, não tem destaque só porque... Mas ela tem ICMS, né? Mas tem incidência de ICMS. Tem ICMS. A base de cálculo está zerada. Essa é a razão por desconsiderar o documento fiscal, então, para a dedução. Quando se faz, eu vivi um pouco dessa rotina, nunca atuei diretamente na fiscalização do ISS da construção civil, só casos muito esporádicos. A portaria ela exige documentação, né? Ou o contrato, as notas fiscais. Quando a documentação não é completa, a gente faz pelo CUB. E basicamente o processo funciona da forma que cabe ao contribuinte comprovar a dedução dos materiais. Muitas vezes nem se deduz, né? O prestador de serviço é uma prestação de serviço. A gente não deduz o material aplicado a uma prestação de serviço. Não existe uma possibilidade, a não ser no caso específico, quando é produto fora do local da obra, ou quando... bom, são 2 ou 3 hipóteses. O caso me pareceu que a empresa não conseguiu comprovar maiores deduções do processo. Eu entendi que o processo foi conduzido da forma correta ali pelo Diogo, pela equipe da auditoria. Eventualmente, doutor, a gente tem o costume, processos mais fáticos, assim, que envolvem cálculos, de vista e dar uma olhada na rotina feita pela empresa. Mas na impugnação ali em segundo grau, pelo que eu recordo, ele não questionou isso aí, ele questionou só a questão do telheiro. Redução de 75. Foi só isso A aí. gente não está, então, em debate. Não está controvertido esse ponto. Não está controvertido o ponto, não está em discussão. Para mim, realmente, me parece que, eventualmente, haveria... E aí vem a questão fática e me parece que tem um limbo entre o ginásio poliesportivo e o telheiro, né? Vou dizer que, considerando o que determina a legislação, até, Lucas, o Código Tributário Nacional impõe que o benefício fiscal, isenções, a interpretação seja literal, a gente não pode dar uma interpretação ampliativa e a gente não poderia ampliar a interpretação de telheiro que está na legislação, que diz que é uma construção rudimentar e sem fechamento lateral, para englobar uma construção que visivelmente ela não é rudimentar, né? Não é uma construção rudimentar e tem fechamento lateral, então fica difícil você enquadrar em telheiro essa obra, né? Mas também você classificar como ginásio poliesportivo, eu não sei o quanto prejudica e o quanto talvez seja o caso de eu pedir vista mesmo desse processo para... Então, me levantou uma questão até, doutor, o que impediria de que num momento futuro a quadra de beach tênis ali colocada, vamos remover essa areia, vamos colocar um concreto e 2 traves, vamos fazer uma quadrinha de futebol com marcação de basquete e vôlei. Feito isso ali no futuro, digamos que aceitássemos agora, telheiro, tá? É piso de areia, é rudimentar. Quando ele fizesse essa modificação futura, seria uma reforma, não uma nova construção, o que acontece com aquele ISS que deveria ter sido cobrado com uma alíquota de quadra poliesportiva? Ela vai incidir retroativo ou não? Então, abriria margem para que qualquer construção nova simplesmente colocasse areia no piso, classifica como telheiro, e daqui a 2 meses depois do lançamento concluído, eu tiro essa areia e coloco um piso de concreto, marco as linhas e tenho uma quadra poliesportiva. A gente não pode, às vezes, não que isso seja, a empresa faria isso de forma alguma, mas quando a gente começa a abrir essas exceções, abrem subterfúgios e possibilidades de uma praxe indevida se instale. Eu estou concordando contigo, eu realmente entendo que não dá para enquadrar como um telheiro, por não se tratar de uma construção rudimentar,
não me parece que seja uma construção rudimentar. A construção rudimentar não tem essa sofisticação, essa modernidade, esse acabamento que tem das estruturas metálicas, tanto, enfim, do padrão construtivo mesmo, não me parece que seja o caso. Mas o enquadramento como quadro poliesportivo, eu acho que eu vou pedir vista para poder dar uma analisada na legislação, com calma, ver se a gente tem algo a mais para pontuar em relação ao lançamento. Deixa eu só recordar, ela fala quadra esportiva e poliesportiva ou só quadra poliesportiva? Vamos ver, eu tenho aqui um trecho que eu cito ela inteira, a nomenclatura. Porque quando tu leu, acho que tu referiu as duas, até me chamou a atenção. É porque você a pode, portaria, ali se pratica beach tênis, mas nada impede que você jogue futebol e Tem vôlei de lá, praia. tem vôlei de praia, tem Isso aí que eu futebol, pensei também, indo na não mesma deixa linha de ser do que- Bola esportiva, quadra bola esportiva, esportiva. ginásio poliesportivo, quadra poliesportiva, a estrutura, a portaria, ela usa... Fala em quadra poliesportiva. Fala ali. Vamos ver. Se fala em quadra Eu me- poliesportiva. Eu me recordei muito, acho que é muito similar também às quadras de tênis, né? Consegue abrir a própria portaria, Sim, Camila? claro. Porque você pode. É Eu acho que a um gente tem ela ambiente dentro do site da adaptável, tributária, né? verdade? Você pode fazer uma série Arrecadação. É tributos.criciúma. Não consegui porque eu tenho logado com terceiros aqui. Tá. O ideal seria a gente abrir a portaria aqui. Não, no site você não consegue abrir a internet? tributos.criciúma.com.sc, eu acho. .com. Mas dá no mesmo, ele vai ler, Luiz. Eu acho que ali no site da arrecadação tem essa portaria destacada disponível. Tem. Código. Legislação. Dá uma olhada lá em cima. ISS, Imposto sobre Serviço. Ali, isso. Vamos ver. ISS, Eventos. ISS, Construção. É o segundo botão. Aí, vamos lá, acho que é aí dentro. Portaria tá ali. Primeiro link. Vamos dar uma olhada. Cadê o ordem? Artigo 11, inciso 2º. Abre, dá um Ctrl, dá uma aumentadinha no zoom. quadra por gentileza. esportiva ou poliesportiva. Foi os dois. Aí serve para os dois, para 50 e 75. É o 75 tem a condição Isso aí descoberto, né? Parece que o 75 somente se aplicaria se a área fosse descoberta. No caso de No quadra, caso do no caso de uma quadra, sim. Desce um pouquinho, dá uma olhada nos piscinas dele. Telheiro. Tem o 7 que é o telheiro. Desce um pouquinho mais. Aí. Aí aqui tem o 7 que é o telheiro que está no parágrafo primeiro. Mas daí eu já estou mudando telheiro para quadra. Por isso que eu digo que, para mim, há uma lacuna legislativa, sem dúvida, porque não é uma quadra e não é um telheiro. A legislação precisa de fato atípico, precisa prever arena, porque uma quadra vai pressupor aí a existência de um piso e a arena não, né? A arena nós não temos o piso, está direto na areia, por isso que é uma arena. Então a gente vai ter que fazer, a gente vai usar analogia, que a analogia é permitida. Nós vamos fazer um entendimento análogo da quadra para a arena, né? Nós vamos aplicar analogia para fins de tributação, o que é permitido pela legislação, mas para fins de... Doutor, deixa eu talvez tentar concluir, apesar de eu só no princípio manifestar em caso de empate, como a minha formação primeira é engenharia civil, quanto à fotografia, talvez eu possa contribuir. O cerne da questão não é a aplicação da legislação, mas sim a definição da base de cálculo do ISS. Qual a base que nós vamos utilizar? Como ele não apresentou a base de cálculo de forma consistente com o contrato, alguma coisa, nós vamos usar um subterfúgio, utilizando o PUB, para estimar quanto é que seria essa base de cálculo. Eu posso dizer o seguinte, há uma fraude, ele
quando ele fez o item 702 fala que é a construção civil, e no final ele fala assim, exceto fornecimento de mercadorias produzida pelo prestador fora do local da prestação, que ficam sujeitas ao ICMS. Aquela nota de 60 mil reais ali, ela é tributada pelo ICMS, e não foi. E ele alegou nas observações dizendo que não tributa isso porque seria construção. Bom, isso é um problema que o Estado tem que resolver. E eu, como também aqui no Sul, a gente bate o escanteio e vai correndo para cabecear, eu, além de presidente do Conselho, também sou coordenador do movimento econômico. Essa é uma situação que eu posso requerer lá, porque a gente está perdendo valor adicionado, uma vez que ele não contribuiu no ICMS, uma coisa que seria devida. Eu posso dizer, olhando essa foto, por exemplo, é que a construção civil ainda é algo muito manual. Se nós imaginarmos a construção de um pavilhão, usando a construção civil tradicional, nós vamos ter caixaria, nós vamos ter prego, ia ter blocos de concreto colocados um a um, depois chapisco nesses blocos, depois reboco, depois massa corrida, depois tinta. E então, um pavilhão desse, acredito, não menos do que 4, 5 meses para ser construído. Esse aqui, especialmente, a mão de obra dele é muito pequena. Por quê? Talvez em 7, 15 dias se constrói isso aí. Então, a mão de obra, que é a essência, o cerne que estamos discutindo, de fato, nesse caso, é muito pequena. Então, é só fazer essa consideração, para talvez verificar isso. Né? O fato de ele não ter tributado o ICMS lá, eu senti, não é causa para desconsiderar a situação de que lá é mercadoria. Lá é mercadoria. Mesmo que ele fez errado, lá é mercadoria. O Estado tem que resolver isso. Né? Então, só tem que fazer essas considerações. Bom, revista. Dentro desse conceito do Luiz Fernando, na verdade, é como o Moisés disse, está faltando uma definição para esse tipo de estrutura, porque é uma estrutura, por mais que ela não possa dizer que seja rudimentar, rústica, não se enquadra naquele telheiro rudimentar, mas a essência da coisa, na verdade, é assim, o ISS, a mão de obra empregada, é muito pequena para eu considerar uma construção dessa aqui com toda essa estrutura de acabamento. Né? O que talvez não ficou claro o que eu quis dizer. Para deixar mais claro, numa construção tradicional, pelo menos 50% é mão de obra. Nessa aqui, eu acho que 10% é mão de obra. O resto é mercadoria. De fato, a mão de obra aplicada é muito pequena. É tudo muito rápido. As coisas vêm, só montam na obra ali e isso foi a mão de obra. Até porque a estrutura própria do pré-moldado está naquela nota lá, eles provavelmente elas dão ela toda montada, né? E aquela, de fato, não é prestação de serviço, é uma mercadoria. E o CUB leva em consideração isso. O CUB tem o CUB total e tem o CUB, mão de obra, tem o CUB. Aqui nosso setor de arrecadação trabalha com esse CUB específico para aqueles tipos de serviço, para aquele objeto. Eu não... Não é minha área, construção civil, nada, mas eu não consigo entender diferente de uma quadra esportiva para um telheiro. Não consigo entender que seja um simples telheiro ainda com estrutura rudimentar. Desse conceito eu também não consigo encaixar em telheiro rudimentar. Eu também não. E está mais para quadra esportiva. Só que a única coisa é aquela questão que o Luiz Fernando falou, uma quadra esportiva, naquele modelo tradicional que a gente vê, vamos pensar o ginásio da prefeitura aqui. Ele tem toda uma estrutura, vai toda uma mão de obra para um ano para fazer um ginásio, né? Não necessariamente que precisa ter toda essa estrutura, né? O fato do jeito que está ali para mim é uma quadra esportiva. E outra, eu estou pensando aqui, por mais que eu possa pedir vista, eu não vou poder legislar. Sim. A legislação está dando um redutor de 50% para a quadra, de 0 para a arena. A DFU, né? A DFU deu uma redução de 50%, fazendo uma analogia de arena para quadra. Ele que é uma analogia de arena para telheiro. Eu não consigo ver que é telheiro. Então eu não vou conseguir legislar e criar uma isenção de 60%. Se ele não vai ser o 75%, não vai ser o 50%. Eu não vou criar uma nova, eu não vou poder criar. Então eu vou ter que acompanhar o relator. Eu vou acompanhar. Porque eu não vou encontrar uma outra solução, Lucas. Porque falta legislação e a gente não está apto a legislar. Pode voltar na legislação, faz favor, naquela que estava... Novamente, o que a gente pode fazer sim é recomendar o presidente Aqui é propor para o gabinete que altere-se essa portaria e faça a previsão
ou especifique com mais detalhamento esses casos, mas Então, será aplicado o reitor 75 para os telheiros definidos de fiscalização tal, como sendo de rudimentar edificação. Isso, e aí entra a questão fática que o Felipe falou. Não é qualquer telheiro, inclusive, né? telheiro, é só de exato, rudimentar. rudimentar. Entra lá na subjetividade da divisão de fiscalização urbana, conforme a legislação. E aí não vai caber a gente aqui fazer esse papel de DFU. A gente não pode fazer isso. É difícil integrar essa É legislação. difícil de Como essa integrar. integração. Aham, complicado. E na verdade só na prática que a gente observa, né? Exato. Então, pela ausência Nesses legislativa, casos. a gente fica limitado aqui. Realmente a gente não consegue estender essa isenção para o 75%. Então, doutor, ali não é nenhuma questão de antinomia dentro da própria norma, é uma ausência eventual de É uma uma definição lacuna. mais específica, É uma uma lacuna lacuna. legislativa, que a gente pode também trabalhar para que, mas de fato, não me parece ser nem um telheiro, quanto menos um telheiro de rudimentar edificação. Estou de acordo. Então, já anteciparam o voto do doutor Felipe. Moisés. E Imagina. a doutora Fernanda. Doutor Edmar, Também acompanha o voto do Felipe. bem claro, proclamo o resultado do julgamento por unanimidade de votos. Decidiu-se pelo conhecimento do processo, inicialmente pelo mesmo quórum, o desprovimento do recurso. Presidente, só um detalhe, já está encerrado aqui, então já votamos, né? Uhum. Quanto à emenda que vai ser publicada, tal, será que não seria interessante que a gente fizesse uma proposição também aqui no Conselho para evitar divergência na própria redação dessa emenda? Como é que o ano passado a gente a própria emenda desse julgado, né? A nossa praxe aqui é que a gente caminha agora o julgamento, o caso julgado pelo presidente, com a emenda. E essa emenda, nunca tivemos a praxe de passar pela deliberação. Talvez fazer a leitura dessa emenda aqui no próprio conselho, você Nesse momento, acha isso já? interessante ou não? Eu acho que o que abunda não prejudica. Bem. Então, só uma sugestão de emenda aqui para o conselho, que eu já deixei, então ficaria emenda, tributário, imposto sobre serviço de qualquer natureza, construção civil, classificação de edificação, telheiro versus quadra poliesportiva coberta, análise conforme portaria SF 1201/2022, NBR 12721/2006, inexistência de característica, entre aspas, de edificação rústica e sem fechamento lateral, para fim de classificação como telheiro, aplicação de redutor de 50% de classificação de quadra esportiva coberta, dedução de materiais conforme artigo 246, parágrafo 2º do Código Tributário Municipal, legalidade e conformidade do lançamento, recurso voluntário conhecido e não provido. Essa é a sugestão que eu tinha dado de emenda. Se depois, eventualmente, se tiver alguma divergência. Doutor Lucas, se desejar continuar na sessão, o senhor pode continuar, mas a gente sabe que o seu tempo é escasso, né? Então fique à vontade também se quiser. Obrigado. A pergunta para julgamento, então, o recurso voluntário 478/2025 vai decidir uma imunidade de TBI em integralização de capital. O recorrente é MGFT, participação limitada, conselheiro relator, Dr. Felipe Brasileiro Tavares. Nós não temos pedido de sustentação agora, Dr. Felipe, então o senhor pode fazer o seu relatório já de imediato, continuar com a análise de mérito e voto, proposta de voto. Observe que o senhor acabou pontuando que o relatório seria bastante extenso. Se o senhor achar interessante fazer um resumo, sem precisar ler, mas explicar a situação, sem comprometimento do entendimento do processo, fica à vontade. Na verdade, eu até me equivoquei, presidente. Aqui é mais a própria fundamentação do voto que é extensa. É um tema que a gente já vinha discutindo no ano passado. Ele é um tema espinhoso, que é a incidência do ITBI em algumas hipóteses, especialmente no caso das integralizações. Ela envolve peculiaridades muito específicas. A gente conseguiu entrar na minúcia em outros casos e esse foi um caso também singular. Então, trata-se de recurso voluntário interposto pela MGFT Participações, pessoa jurídica de direito privado, escrita eu vou tentar aqui no relatório ser bem, não ler como está escrito, mas escrita no CNPJ, número 58, 411, 134, 1000 contra 85. A atividade principal classificada no CNAE 6462000, que são holds de instituições não financeiras.
contra a decisão proferida em primeira instância no processo administrativo número 478/2025. O objeto do litígio é a cobrança do ITBI e a isenção condicionada de um imóvel integralizado ao capital social da empresa, tendo o processo origem na solicitação de certidão de não incidência do ITBI pela MGFT para o imóvel de matrícula 13.110, registrado no primeiro ofício de registro de imóveis de Criciúma, integralizado no capital social da empresa pelo valor declarado de R$ 24.492. Em abril de 25, a Secretaria Municipal da Fazenda proferiu decisão inicial indeferindo parcialmente a imunidade do TBI sob condições. Primeiramente, a imunidade foi concedida em caráter provisório, sujeita à verificação futura da atividade preponderante da empresa. Portanto, considerando que a MGFT iniciou suas atividades em 29 de novembro de 2024, a análise da preponderância de receitas, se mais de 50% provenientes da compra e venda de imóveis, locação e arrendamento mercantil, seria realizada nos 36 meses posteriores à data de transmissão, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais. Aqui eu abro um trecho que eu não preciso da leitura, aqui é uma cópia. Em síntese, o ITBI seria devido sobre a diferença entre o valor do imóvel avaliado pelo município e o valor declarado pela empresa para fins de integralização. A avaliação municipal do imóvel em questão resultou em R$ 507.688,60. Portanto, a diferença tributável seria de R$ 483.196. Essa decisão foi fundamentada no tema 796 do STF e no tema 1113 do STJ. Também eu faço a leitura aqui. Em 30 de maio de 2025, a MGFT apresentou impugnação, alegando, em síntese, que a integralização de capital social por meio de bens imóveis, não geraria ITBI, sendo uma operação imune. Isso é a primeira alegação. A segunda, a imunidade do TBI para integralização de capital seria incondicionada e a ressalva da atividade preponderante aplicar-se-ia apenas em fusões, incorporações, cisões ou extinções. E 3, o tema 796 da STF seria aplicável somente quando o valor excedente é destinado a uma reserva de ágio, o que não teria ocorrido no caso, pois o valor do imóvel foi integralmente vertido para o capital social, conforme balancetes e imposto de renda da pessoa física do sócio. E 4, que o valor declarado pela empresa gozaria de presunção de veracidade e o município não poderia arbitrar unilateralmente um valor diferente sem um processo administrativo adequado. E 5, que a empresa atua como holding, CNAE 646200, não exercendo atividades imobiliárias preponderantes. Em junho de 2025, a autoridade fiscal apresentou réplica à impugnação, defendendo a manutenção da decisão inicial, reiterou que a imunidade é condicionada para todas as hipóteses do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal de 88, que o tema 796 do STF se aplica a todo valor excedente, independentemente da classificação contábil, e defendeu a necessidade de verificação futura da atividade preponderante. Em junho de 2025, o julgador de processos fiscais, de primeira instância, solicitou a intimação da impugnante para que pudesse recorrer quanto ao valor estabelecido para o imóvel pelo fisco municipal, anexando o laudo de avaliação. Em junho, a intimação foi formalizada, considerando 30 dias para manifestar sobre o laudo, apresentar laudo técnico. Enfim, em agosto, a empresa apresentou contestação do laudo, reiterando que a avaliação era prematura, pois a imunidade do TBI ainda estava em discussão e que o valor declarado gozava de presunção de veracidade. Em agosto, a própria autoridade proferiu decisão em primeira instância, mantendo o lançamento do TBI e a imunidade condicionada. Na decisão ACO, o julgador de processos fiscais reafirmou que a condição de atividade preponderante se aplica a todas as hipóteses 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, que o ITBI incide sobre o valor do acidente, conforme o tema 796 da STF, independentemente de reserva de ágio, reconheceu a presunção de veracidade do valor declarado, mas ressaltou que ela pode ser afastada por avaliação municipal e que a empresa teve a oportunidade de contestar o mérito da avaliação, mas optou por questionar o momento. Em agosto, a própria MGFT apresentou recurso voluntário, reiterando todos os argumentos já apresentados nas fases anteriores, e a autoridade fiscal, e também em agosto, apresentou a réplica, defendendo todos os argumentos da manutenção do lançamento fiscal.
processo encontra-se, portanto, faz julgamento de segunda instância, é o relatório, já começa a leitura do caso. O recurso é tempestivo, então não existe nem preliminar nem prejudicial, e a gente passa aqui para a fundamentação. Vamos lá. A controvérsia central do presente processo administrativo se desdobra em duas questões jurídicas principais. Primeiro, a natureza da imunidade do TBI na integração de capital social, se condicionada ou incondicionada à atividade preponderante do adquirente. E 2, a base de cálculo do imposto sobre valor que excede o montante efetivamente integralizado, bem como a validade da avaliação municipal para fins de tributação. Então, o primeiro ponto é da natureza da imunidade do TBI, condicionada à atividade preponderante. A recorrente sustenta que a imunidade do TBI, prevista na Constituição Federal, para a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital é incondicionada. É a sustentação da recorrente. Argumenta que a ressalva relativa à atividade preponderante, como está, abro aspas, salvo se nesses casos a atividade preponderante for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, fecho aspas, aplicar-se-ia apenas as hipóteses de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica. Essa interpretação, contudo, não se alinha à exegese jurídica mais adequada do dispositivo constitucional. A locução, abro aspas, nesses casos, fecho aspas, não opera como elemento restritivo que cinde o inciso em duas partes autônomas para fim de aplicação da condição. Pelo contrário, ela se refere a todas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos a pessoas jurídicas mencionadas no caput do inciso, abrangendo tanto a integralização de capital quanto as operações de reorganização societária. Se a intenção do legislador constituinte fosse a de aplicar a condição apenas às operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção, a redação seria, por exemplo, salvo se nesses últimos casos, fecho aspas, ou abro aspas novamente, salvo se nas hipóteses de fusão, cisão ou extinção, fecho aspas. A escolha da expressão nesses casos denota uma abrangência que engloba todas as situações previamente elencadas no inciso. Aí eu conto aqui, historicamente, a própria emenda constitucional 18 de 1965, que introduziu a imunidade do TBI para a integração de capital social, já previa de forma condicionada. Naquela época, as operações de fusão, incorporação, cisão e extinção sequer estavam contempladas na imunidade. Isso demonstra que a condição de atividade preponderante sempre esteve intrinsecamente ligada à imunidade da integração de capital, não sendo uma inovação ou uma restrição posterior. Aqui eu até cito a Constituição lá de 65, como estava, depois, interessante, se não conhece a leitura, é bem... A emenda, no caso. A emenda, perdão. A Constituição de 46. Compete aos estados o imposto sobre transmissão a qualquer tipo de bens imóveis, por natureza ou seção física, conforme definidos em lei, e direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Aí vem o parágrafo 2º e diz: o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos referidos nesse artigo, para sua incorporação ao capital de pessoa jurídica, salvo o daquelas cuja atividade preponderante, conforme definido em lei complementar, seja a venda ou alocação da propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. A recorrente também invoca o voto do ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário 376 de Santa Catarina, do tema 796, para sustentar que a tese da imunidade, sustentar a tese da imunidade condicionada. Contudo, como bem salientado pela autoridade fiscal em sua réplica, e conforme confirmado pelo julgador de primeira instância, essa manifestação constitui apenas um obter dictum, ou seja, um comentário incidental, e não integra a ratio decidente, a razão de decidido julgado. Apenas a tese de repercussão geral fixada pela STF possuiria efeito vinculante, e essa tese não adentrou na discussão sobre a condição da atividade preponderante, concentrando-se no limite da imunidade e ao valor efetivamente integralizado. A Lei Complementar o CTM, em seu artigo 219, reproduz a redação constitucional e detalha o procedimento para a apuração da preponderância, especialmente para empresas recém-constituídas. A MGF, constituída em 29 de novembro de 2024, e a análise de preponderância das receitas, se mais de 50% provenientes das imobiliárias, seria realizada nos próximos 36 meses de transmissão. A decisão municipal de condicionar a imunidade, a verificação futura da preponderância, está, portanto, em plena conformidade com a legislação vigente e a necessidade de fiscalização. Aí, aqui é o ponto interessante desse julgado, que é o ponto número 2, que é da base de cálculo TBI sobre o valor excedente e a avaliação da avaliação municipal, a validação. A segunda questão central diz respeito à incidência do TBI sobre a diferença entre o valor avaliado, 507 mil, e o valor declarado para fins de legalização, de 24 mil.
que totalizou um excedente de aproximadamente R$483 mil. A recorrente afirma que o tema do STF foi mal aplicado e que o valor declarado goza de presunção de veracidade. O tema do STF não abro aspas aqui, a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 156 não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, fecho aspas. É cristalino. A interpretação da recorrente de que a tese se aplica apenas quanto o excedente é destinado para uma reserva de ágio não encontra respaldo na literalidade da tese formulada pelo Supremo. A preocupação do STF é com o valor econômico que transita e que, se não tributado, representaria uma burla ao sistema fiscal. O que excede o capital social efetivamente integralizado, independentemente de sua classificação contábil interna, como ágio, reserva de capital, não está amparado pela imunidade constitucional. Portanto, quanto à segunda controvérsia posta ao crivo desse Conselho de Contribuintes, qual seja, se há incidência de TBI nos casos em que se pleiteia imunidade, precisamente quando o valor de mercado do bem integralizado supera o valor que está efetivamente escriturado no balanço da sociedade, aquele valor declarado no imposto de renda do sócio subscritor. Destaco que o tema agora sim merece melhor detalhamento e aprofundamento. Prudente que se esclareça anteriormente a qualquer exposição os conceitos jurídicos, contábeis, terminológicos pertinentes, como bem explicitados aqui pelo doutrinador, que é no livro do Ricardo Negrão. A expressão capital subscrito é usada para designar o total que consta nos estatutos da sociedade, que tenham sido ou não efetivamente pagos pelos acionistas subscritores das ações. Já o capital realizado corresponde à soma do que efetivamente ingressou na sociedade, isto é, a parte que os acionistas efetivamente, subscritores, realmente efetivaram. Capital realizado é o valor que falta a ser integralizado pelos acionistas. A recorrente, a MGF, argumenta que a imunidade não alcança o valor dos bens que excede o capital a ser integralizado. Foi mal interpretado pelo município. Segundo a empresa, a tese aplicar-se-ia somente quanto ao excedente fosse destinado a uma reserva de ágio ou quando esse valor integralizado superasse o capital subscrito. Todavia, a interpretação restritiva do tema do STF não se coaduna com a fidelidade da norma e com a jurisprudência consolidada. A tese do STF ia coibir a utilização do ITBI como mecanismo de elisão fiscal abusiva, pedindo que os imóveis integralizados por valores muito aquém do seu valor de mercado, gerando benefício fiscal indevida sobre a diferença. O limite do capital social a ser integralizado refere-se ao valor econômico efetivo da contribuição do bem para a sociedade, e não o valor contábil declarado pelo contribuinte, se esse não refletia a realidade do mercado. A título exemplificativo aqui, o caso que deu origem ao tema foi da Luz Frama Participações, ilustra precisamente essa situação. Naquele processo, o capital social da empresa era de 24 mil e os imóveis integralizados totalizavam 800 mil. A controvérsia não se limitava à classificação contábil do excedente, se ágio reserva, mas sim ao fato de que o valor econômico substancial, que é a diferença entre os dois, 778 mil, estava sendo transferido à empresa sem a devida tributação do ITBI e sobre a parcela que excedia o capital social. A decisão do STF foi clara ao determinar a tributação sobre essa diferença, independente da rubrica contábil. No presente caso, a situação da MGFT é análoga em princípio. O imóvel foi declarado pelo valor de 24 mil, contudo a avaliação municipal apurou o valor de 507 mil. Essa diferença, 483 mil, é o valor econômico que, embora transmitido à empresa, não foi integralizado ao capital social pelo valor de mercado. E sobre essa diferença incide o ITBI conforme a tese da STJ. Deixa eu ver se aqui acho que eu posso pegar assim. Eu vou fazer vou transferir aqui para a gente estar bastante repetitivo. Eu vou ler esse trecho. Para melhor compreensão da questão e para dirimir qualquer dúvida sobre a tributação do valor excedente, mesmo que não haja formalização contábil do ágio ou da reserva de capital, eu apresento um cenário similar e hipotético que reflete a essência do caso sob exame. Imagine-se que um imóvel venha sendo historicamente declarado por R$25 mil na declaração pessoa física do sócio da empresa. Esse mesmo cotista decide integralizar o capital social pelo mesmo valor, R$25 mil, para pagar o ganho de capital, né?
Ao pleitear o direito de imunidade do TBI, o fisco municipal, utilizando sua prerrogativa legal, identifica que o valor do mercado é de R$500 mil. Ou seja, o bem está 475 mil mais valioso que o montante histórico declarado no imposto de renda do sócio. E é precisamente sobre esse valor que se questiona a possibilidade de incidência da exação. Em primeiro exercício interpretativo, supondo ser aquele bem o único ativo da empresa, inexistindo quaisquer passivos, não há dúvidas de que o valor intrínseco da sociedade não será, no caso de uma venda, uma fusão, uma incorporação, o de apenas R$25 mil. Então, um sócio que só abriu uma empresa, ele só tem um imóvel, tá na pessoa física dele, ele integraliza. Lá, historicamente, por R$25 mil. Ele sabe que o valor do imóvel de mercado é 500 mil. Ele vai lá e integraliza por 25 mil, que é o valor contábil declarado no imposto de renda dele. Ele não tem passivo, ele resolve vender a empresa no dia seguinte. Qual é o valor dessa empresa? É 25 mil? Não. O valor da empresa é 500 mil reais, que é o valor de, no mínimo, né? Ou menos, um pouco menos ou mais, a depender da negociação. Ainda remanesceria a dúvida, independente da classificação dada ao imóvel no momento do reconhecimento inicial daquele ativo, se se integrará o estoque, o ativo circulante de investimento ou imobilizado da empresa, bem como as mensurações subsequentes realizadas, ou ainda se aquele excesso foi contabilizado como reserva de capital para fins tributários, especialmente do ITBI, o que houve com o valor de 75 mil transferido à sociedade, já que o bem for integralizado pelo valor histórico declarado. Em outras palavras, o valor excedente está sendo doado à empresa, estaria sujeito ao imposto de competência estadual, o ITCMD? Certamente que não é esse o raciocínio mais adequado, pois ainda que o saldo verificado não tenha sido contabilizado como ágio, mais-valia ou reserva de capital, a empresa passou a deter o direito de propriedade sobre todo o bem, e não somente sobre o valor histórico atribuído ao imóvel. O montante que sim, quando somado ao excesso, culminando no valor de mercado, representa materialmente o direito transmitido, de forma onerosa à empresa. Saliento que diferentemente das exigências impostas pela lei das SA 6404/76, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos regidos da sociedade, acumulado com o artigo aqui do Código Civil que eu cito, competindo a autoridade administrativa municipal desconsiderar os atos de negócio jurídico praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, artigo 116 do CTN, o que considero ter sido corretamente realizado. Por fim, cuidando-se de fundamento jurídico mais relevante ao desvio do feito e até agora poucos mil saltos pela jurisprudência, vê-se que a imunidade constitucional é expressa quando determina que não incidir imposto sobre transmissão, o ITBI, em realização de capital unicamente. Portanto, o valor, no caso, o valor do excedente, aquela fração monetária que supera o quantum historicamente atribuído ao bem, considerado para fins de integralização, conquanto não esteja contido na operação jurídica de transmissão intervivos a qualquer título para tenedor de bens imóveis, sujeito ao ITBI, não está abarcado pela imunidade, uma vez que tal excesso, embora transmitido, não fora incorporado ao capital social da empresa. E sobre essa diferença que o ITBI incide, conforme o teste do STF. Aí eu menciono a parte do contraditório ante a defesa e concluo a lei complementar do CTN, seus artigos 223 e 225, corrobora a possibilidade do município apurar o valor venal e afastar a presunção de boa-fé do valor declarado, desde que mediante processo que assegura o contraditório, portanto, se decidir sobre o valor excedente, apurado por avaliação municipal e com devida oportunidade de defesa, está em plenamente consonância com a legislação e com a jurisprudência, ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento, mantendo-se o lançamento fiscal incólume. Como voto, presidente, perdão e a extensão do voto, eu tentei ir pulando, mas era um tema que exigia uma fundamentação para até eventual futura decisão judicial. Isso está bem. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado pela sua análise. Eu passo então a palavra aos conselheiros para que façam as suas considerações. Eu adianto que eu já acompanho o relator. Primeiro porque a empresa ela não comprovou ali que o valor econômico do bem é diferente do que foi avaliado pelo município. E segundo porque já passaram pela Procuradoria diversos processos nesse mesmo sentido, todos a gente conseguiu ganhar. Ontem eu olhei por cima ali, só por mim, acho que passaram 5, fora a doutora Patrícia, né? E me chamou a atenção também que no recurso dele ele não juntou nenhuma decisão do Tribunal de Justiça daqui. Eu vi que ele juntou decisões de Minas e alguns outros estados, mas nenhuma era de Santa Catarina. Talvez até por isso, porque aqui já seja bem pacificado nesse sentido.
Essa questão ela é bem espinhosa, porque eu pego um bem histórico herdado do meu avô, ela declara no imposto de renda por R$20 mil, o imóvel é 500 mil, aí eu vou, integralizo no capital só da empresa, não quero pagar ganho de capital, não pagar imposto de renda, eu não atualizo esse valor, né, no momento da integralização. E o bem está registrado ali no capital só da empresa por R$25 mil, só que a gente sabe que o valor econômico daquela empresa não é, aquele bem não... E a base de cálculo do TBI é o valor de mercado, né, o valor... Então, eu não vejo outra alternativa a não ser desconsiderar, ainda que se classifique como reserva de ágio, ou como qualquer tipo de reserva, ou subterfúgio contábil que exista. Em nenhum caso que eu vi havia uma diferença nesse entendimento, mas eventualmente os doutores têm alguma consideração vista. Eu tenho uma dúvida fática, doutor Felipe, quanto ao que se diz que foi oportunizado ao contribuinte contestar o valor atribuído pelo município em função do tema 1113 do STJ, né, que reconhece que a municipalidade não pode arbitrar unilateralmente o valor do imóvel. Em que momento que é oportunizado ao contribuinte contestar isso, que não depois do lançamento efetuado, ainda antes do lançamento, né, que é o tema 1113. Aqui no município, o rito é que se é um tributo lançado por declaração, né? Na verdade, o contribuinte apresenta as informações, pede aqui para o setor, eu quero pagar a guia do ITBI. O setor mostra a guia e mostra a avaliação. Nesse momento, ele tem a oportunidade de contestar esse valor. Caso o município não aceite ali o valor apresentado, o município, no momento, tem uns sistemas internos que calculam o valor e falam, não, a base de cálculo desse imóvel é essa. O contribuinte, nesse momento, ele tem a oportunidade de recorrer para uma instância ainda não contenciosa dentro do âmbito do CMC, que é um conselho de reavaliação de valor de imóvel. Ali tem membros aqui, antigamente tinha até vereadores então, ele teve essa oportunidade de buscar uma segunda avaliação ainda em âmbito administrativo sem recorrer ao conselho. Não sei, não me recordo nos autos se houve esse laudo do conselho, se ele pediu essa reavaliação. Ainda assim, que não tenha pedido. Isso foi para um julgamento de primeira instância, que ele poderia ainda ter contestado e está aqui num segundo momento. Agora, se ele impugnou... a discussão, olha, compare o tema do STF com esse meu caso específico, eu penso que isso aí teria que ser aqui no âmbito do conselho, não numa esfera ainda administrativa. Só para contribuir também, a gente também já teve julgado nesse sentido, que o contribuinte, a partir do momento que ele vai para o conselho, eles entendem que já foi oportunizado para ele. Porque ali o tema 1113 agora acaba com aquela questão de a gente, por exemplo, tem colocar, não sei como é que é aqui, que tem uma tabela basicamente pronta por região e tal, por padrão. FIP, né? Planta genérica? Não tem. E aplica e pronto. Por exemplo, tem algumas prefeituras eles estão fazendo um termo de arbitramento, aí faz um termo de arbitramento, justifica o porquê atribuiu. Eu tenho fotos aqui de anúncios de jornais que estão nessa parte, a região tal, fundamenta, entrega. Aí o contribuinte discordando vai ter o contraditório. Após isso é emitida a guia no valor. Até acho que o Luiz pode explicar. Temos até as duas auditoras aqui que trabalham no setor, mas o Luiz pode dar um pouco mais detalhes sobre o procedimento. O que tem que se garantir ao contribuinte é o amplo direito de defesa contraditório. Uma vez que ele apresente um valor que a municipalidade entende que ele não merece fé, vamos dizer assim, está muito aquém de uma eventual realidade, então abre-se um procedimento para ele poder questionar esse valor. Isso tem que ser garantido de forma ampla. Isso é feito. Nós também temos, como o Felipe falou, nós temos uma comissão de avaliação de imóveis. A comissão essa que é composta por alguns funcionários do setor de patrimônio do município, mas maciçamente por corretores do município que trabalham diretamente com a realidade do mercado. Com base nisso, então a gente eventualmente faz a impugnação da proposta de valor como faz, e aí tem todas as possibilidades de, antes de iniciar o contencioso, questionar aquele valor. E pelo que eu recordo, até então ela pode complementar, vocês notificam da base de cálculo contribuinte por e-mail, né? E aí depois, aí abre a oportunidade. No processo, a gente coloca um parecer explicando a questão da
contabilidade anexa um laudo de avaliação do município, informando qual foi o valor avaliado pelo município para ele se manifestar. E qual é o prazo? Qual é o prazo? Sabe dizer? Eu acho que na lei não está definido o prazo específico. Eu penso que daí isso é até critério dele, porque não tem um vencimento, né? É, Eu quero não tem. pagar a guia. Se você não concorda, você tem prazo da vida inteira para analisar aquilo, eventualmente pedir uma outra guia, né? Sim, porque a gente não emite a guia enquanto ele não se manifestar. É um lançamento por declaração, não é um... né? Bom, se não emitir aqui enquanto ele não se Não se manifesta. manifestar, né? É, muito bem. Então, eu estou pronto para voltar para o bloco, na verdade, Sorato. Eu também acho que tem 3 temas envolvidos ali dentro. Exato. Eu vou acompanhar no tema 1, no que diz respeito à imunidade Condicionada e incondicionada. Eu concordo no voto do Dr. Felipe. Não entendo que se trata de uma imunidade condicionada, inclusive isso está em âmbito de repercussão geral pelo Tema 1348. do STF, né? Então eu acompanho no que diz respeito à imunidade condicionada. A empresa tem menos de 2 anos, ele vai ter que fazer essa comprovação conforme determina a legislação. Aí no tema 2, eu vou abrir aqui, vou acompanhar no que diz respeito ao, já que fizeram esse esclarecimento de fato que eu não conhecia mesmo, eu achava que eventualmente o contribuinte poderia ter direito a esse contraditório por ausência de um termo de arbitramento, mas se não há o lançamento do tributo, se só se apresenta guia, diz, olha, está aqui, esse é o valor, você pode contestar se quiser. Então eu vou acompanhar também nesse ponto, no sentido de que foi oportunizado ao contribuinte divergir da base de cálculo apurada, né? E aí então seria o 2.1, né, dentro da divisão que o Dr. Felipe fez. A divergência está dentro da base de cálculo. Isso, e aí, então, no 2.2 aí eu vou abrir divergência com todas as vênias. Imagina. Em relação ao tema 796, está se colocando luz sobre o julgado 796, os tribunais Brasil afora estão entendendo que realmente fica restrito apenas quando você faz a reserva de capital, se você integraliza o imóvel no capital social da empresa, então a imunidade não seria parcial, a imunidade seria integral. Então a minha divergência é no sentido de reconhecer o direito à imunidade integral nesse caso. Condicionada, então a imunidade... Condicionada, mas não parcial, imunidade total. Independentemente do valor declarado. Se for integralizado, estava na declaração de imposto de renda 25 mil, ele integralizou 25 mil de capital, não há ITBI a apurar entre o valor integralizado e o valor de mercado, porque há um axioma constitucional, que é a proteção à atividade econômica, o estímulo à atividade econômica. Esse é o axioma no comando constitucional, e o município querer tributar isso, na minha análise, nesse momento, me dando a liberdade de fazer essa interpretação constitucional aqui, ela ofende a imunidade tributária pela tributação do ITBI, né? Então, quando a Constituição prevê uma imunidade de ITBI na integralização de capital, não cabe ao município dizer que tem a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado. Então, é nesse sentido que eu abro a divergência para reconhecer a imunidade integral, embora condicionada. Integral, não parcial, conforme tem o tema 796, porque o tema 796, na minha opinião, ele fica restrito aos casos em que é feita a reserva de capital, em que não há integralização total no capital social da empresa. Doutor, vou fazer um destaque que, obviamente, que pelas matérias que eu vim estudando quando eu estava mais debruçado sobre esse assunto, a totalidade, praticamente, das controvérsias judiciais que aconteciam sobre essa questão eram de empresas limitadas, não de empresas submetidas à lei das SA, que eu até menciono aqui, porque na lei das SA existe a previsão de que, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos. E ainda assim você tem que ter um laudo específico, né, para integralizar. Então, a gente percebe que as SA não conseguem fazer isso. Ainda que o valor histórico do bem declarado seja muito inferior, quando você vai integralizar um SA, você precisa desse laudo e os valores acabam sendo elevados. Então, até sobre esse ponto eu ainda permaneço em dúvida sobre o planejamento tributário, né? Aqui a gente está falando em grande parte do caso de sucessão, né? Uhum.
os pais integralizam os bens ali na holding e lá na frente os filhos vão herdar isso. Bom, enfim, é só um detalhe, mas é o entendimento, obviamente, respeito e... Eu também estou na mesma linha. Em relação à questão da avaliação, olha, a questão do tema 1113, se foi oportunizado o contraditório, porque alguns locais efetivamente atribuíam valor, como disse para essa tabela FIP, e cabia ao contribuinte o inverso, me traz os laudos, me comprova que o valor é diferente para eu. Então, agora a lógica do 1113 inverteu. É o município quem tem que abrir esse processo administrativo, mostrar fundamentalmente como chegou naquele valor, e aí sim, se eu quiser desfazer esse laudo da prefeitura, eu tenho que provar que o valor de mercado é diferente disso. Pelo que o Felipe falou, o procedimento é esse, então eu também acolho nesse ponto o voto do Felipe. Em relação ao tema 1348, também acompanho o Felipe, eu acho que a questão realmente é condicionada, a ideia foi somente para os casos de aumento de capital, não para somente para fusão, incorporação, cisão, e não para esses casos, até porque o tema 1348 está travando todos os julgados abaixo. Eu acho um pouco assim, da nossa parte, se os tribunais pararam todo o julgamento, a gente avançar nesse tema além do que eles definiram. Em relação à questão da base de cálculo, eu vejo que eu acompanho o Moisés, eu acho que o caso aqui do tema 776 é diferente, no sentido que naquele caso a empresa foi lá e atribuiu o valor do imóvel de 800 mil. Ela disse, o imóvel é 800 mil. Desse 800 mil, 24 mil, eu vou fazer como integralização de capital, que provavelmente era o valor que estava na declaração do sócio, o valor do bem que ele tinha lá, o valor histórico, eu tenho 20 anos, está com valor histórico. Os outros 776, eu quero construir uma reserva que vai fazer com que o meu patrimônio líquido cresça. Porque o patrimônio líquido é importante para quê? Para mercado, eu tenho que apresentar quanto maior meu patrimônio líquido, mostra a minha robustez para crédito, uma série de coisas. Então, assim, a formação do patrimônio líquido, como é que ela começa? Capital social, aí eu tenho uma série de reservas, reserva de capital, tem as SAs, tem mais esses ágios, que são assim, criações fictícias de valores que fazem o patrimônio crescer, aí soma lucro ou prejuízo, se eu tenho lucro, meu patrimônio vai crescer, se eu tenho prejuízo, meu patrimônio vai cair, eu chego no final no valor do meu patrimônio líquido. Então, naquele caso, especificamente, a empresa disse, olha, o valor é 800 mil, mas eu quero só integralizar 24 mil no capital, o resto eu quero constituir uma reserva para o meu patrimônio líquido fluir e crescer. Nesses nossos casos aqui, evidenciado, eu estou olhando um outro que eu herdei a relatoria, por isso que eu já estava estudando, eu concordo com o Felipe, é um assunto meio espinhoso. Nesses casos aqui, eu acho que, como diz Moisés, qual seria o espírito do constituinte a dar uma imunidade dessa? A ideia é o quê? A ideia é que se eu vou integralizar, é que na sequência, quando eu empreender, eu vou vender e aí sim vou pagar ITBI. Vamos pensar numa holding imobiliária. Qual é a função dela? É simplesmente todos os imóveis que entram, no futuro eles vão ter que ser vendidos. Pode ser que isso, se é num caso de sucessão, talvez pode demorar. Mas tem muitas dessas que são construídas especificamente para fazer em seguida as vendas. Aí o que vai acontecer? Nesse momento eu vou pagar o ITBI integral, porque eu vou ter que vender a valor de mercado lá pela pessoa jurídica. Então a imunidade serviu para eu empreender, criar essa pessoa jurídica, e na sequência, quando a pessoa jurídica vender, ela vai tributar na integralidade. Eu vou tributar o 800, 600, como é no caso aqui. E é um imposto cumulativo, né? Exatamente. Então incidiria duas vezes numa mesma operação. Numa mesma operação, sendo que na verdade eu não que riqueza me gerou essa operação nesse momento que eu integralizei para ter essa tributação. Então, pelo voto lá no RE, acho que ele deixa bem claro que nesse caso aqui ele está fazendo a integralização da diferença. O Conselho de Contribuintes de Balneário Camboriú, ele já está votando, todos os julgados que eu comecei a olhar lá, estão todos concedendo a imunidade integral. Entendendo que o tema 776 não se aplica a esses casos de integralização em valor superior.
Então eu também vou, pedindo a vênia ao Felipe, eu também vou votar no sentido de aceitar a imunidade integral sobre o valor do bem, sem apuração da diferença. Feito, então, o conselheiro Felipe vota pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo desprovimento integral, e esse voto foi acompanhado, então, pela conselheira doutora Fernanda. O conselheiro Moisés há de uma divergência no sentido de reconhecer a imunidade integral, ainda que condicionada, sob fundamento do termo 796 do Supremo Tribunal Federal. E esse voto, essa divergência, é acompanhada, então, pelo conselheiro Edemar. Então, nessa situação de empate, cabe a mim o voto de unânime. A situação que eu penso é em proteger o povo, o povo dos povos públicos. Se nós admitirmos isso aqui administrativamente, jamais haverá possibilidade de se ter esses dinheiros dentro do cofre do município em benefício de toda a sociedade. Evidentemente que esse assunto é espinhoso e será levado ao judiciário. Nesse momento, o judiciário então pode decidir se de fato é devido ou não esse tributo. Entendo ainda que o judiciário, pelo menos o catarinense, ainda é unânime em reconhecer a tributação. Por essas razões, então, conhecendo que ele ainda tem a esfera judicial para recorrer, eu peço vênia ao voto divergente do conselheiro Moisés e acompanho então o voto do relator. Por essa razão, então, proclamo o resultado do julgamento. Por unanimidade de votos decididos pelo conhecimento e por maioria pelo desprovimento do recurso. Voto de Minerva. Apregou, então, para julgamento o recurso CM 427 de 2024, cujo o processo de primeira instância foi o 691784, também de 2024. Presidente, uma pausa de 2 minutos só para eu banhar um segundo. Também. Sair, vou pegar uma água. Você não permite ficar com esse voto de balneário? Vamos dar uma olhada. É um assunto bastante espinhoso e considerando que a Fazenda Pública, considerando que as decisões aqui elas são irrecorríveis para a Fazenda Pública, a saída no fim ia ficar 3-2, né? O assunto é bastante espinhoso. Se eu não me engano, essa tese Sérgio Mamia nasceu em Santa Catarina. Foi, São João Batista. Exato. São João Batista. Isso. Então, chegou no STF porque o judiciário deve proteger e vai continuar protegendo. E como é irrecorrível para o município, eu, na sua posição, sinceramente, eu votaria da mesma maneira. Mas que amador. Há uma certeza. A gente está enfrentando um outro problema semelhante a esse, nas empresas, que é a questão as empresas recolhem um adicional para o INSS, do RAT, sobre o grau de periculosidade e tal. Então, chegou no STF a questão do ruído, se o aparelho, aqueles protetores auriculares, são capazes de eliminar o ruído. Está nessa luta ainda? Não, mas agora a Fiesc, a CNI, todo mundo entrou na parte técnica. Então lá o STF, pegando uma série de doutrinas e tal, chegou à conclusão que o aparelho é incapaz de eliminar os efeitos do ruído, porque disse, o ruído penetra pela pele, pelo osso, pela vibração. Pela vibração, etc. e tal. E aí abriu margem que era uma discussão previdenciária, para ver se tinha direito à aposentadoria especial ou não. Aí levou para a parte tributária, porque o INSS começou a cobrar, então esse adicional, igual tem os mineiros aqui, pagam um adicional. Agora está na luta para aprovar, porque aquilo foi um caso específico. O próprio voto dizia, nada impede que ao longo do tempo os equipamentos vão evoluindo e se eliminem essas... Então agora, só porque o tema ficou aquele que ele é incapaz de eliminar o ruído. Agora, mesmo que eu tenha um equipamento mais moderno, capaz de elidir, eu sou bloqueado porque tem um tema e, na verdade, só se enxerga o tema e não... Uma dúvida só. Nesses casos ali de balneário, se depois, de qualquer forma, imagino que eles mantenham a condição, né? Então, se depois for comprovado que não cumpriu a condição, eles tributam sobre o valor que foi declarado na integralização ou eles fazem sobre o valor do mercado?
Boa pergunta. Boa pergunta. Mas como vai descaracterizar, não vai ser uma operação imune? Aí eu imagino que tem que ser por Tem fora que do ter mercado, isso. né? Porque não é uma operação imune, escapou da imunidade. Aí vai tributar Não regular, abriu- né? Uma tributação regular. Não cumpriu a segunda regra, que era não ter a preponderância Exato, da aí receita. é uma operação Então, de tributável. qualquer forma, eles fazem uma avaliação lá no momento Sim. da declaração, para ter essa base apurada. Isso, e aí acompanha os 3 anos. Mas aqui eles não têm os julgados aqui do TJ daqui, só que ele realmente fala que ele incide sobre a diferença. Eu não li agora todo o acordo. Não, ele não é assim, não é longo o voto, o acordo deles é bem meio que sucinto, Aham. né? Só que eu tô lendo que eles juntaram de jurisprudência do TJ daqui, as jurisprudências seriam no mesmo sentido do nosso. Não, eu não entendi, vou ter que ler todo o voto pra ver. Bom, então, retomando a sessão, o julgamento, pregou para julgamento o recurso CM 427 de 2024, cujo processo de primeira instância foi 691784 de 2024. Trata-se de um cancelamento de notificação fiscal, cujo recorrente é a AML, Assessoria Médica, Gestão e Saúde Limitada. O conselheiro relator é o doutor Indemar Sorato, quem passa a palavra, para que faça o seu relatório e, como não temos pedido de sustentação oral, já na sequência proclame a sua análise de voto e a análise de mérito e proposta de voto. Ok. Trata-se de recurso interposto por AML, Assessoria Médica e Gestão de Saúde Limitada, em face das notificações 447247, 447250 e o auto de infração 447249, por meio do qual se busca o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre a recorrente e o município de Criciúma. A recorrente, pessoa jurídica com sede no município de Florianópolis, tem como objeto social principal prestação de serviços médicos. No caso, a Preço atua na prestação de serviço ao Instituto de Desenvolvimento e Assistência à Saúde Ideias, no âmbito do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, situado em Criciúma, disponibilizando profissionais médicos para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde. Em razão de tais circunstâncias, sustenta a recorrente que o imposto sobre serviços incidentes sobre atividades empenhadas devido ao município de Florianópolis, local do seu estabelecimento prestador, e não ao município de Criciúma. Ressalta, para tanto, que o auto infração lavrado se encontra em manifesta desconformidade com o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, que, como regra, atribui a competência para a exigência de tributo ao município onde situado o estabelecimento do prestador de serviço, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais previstas em seus incisos 1 a 25, os quais não se aplicam ao caso em análise. Alega ainda que sua atuação se limita ao deslocamento de profissionais para a prestação de serviços médicos em estabelecimentos terceiros, sem manutenção de espaço físico ou estrutura própria, sem dispor de pessoal com poderes de gestão ou decisão e sem qualquer autonomia em relação ao estabelecimento prestador. Tais circunstâncias evidenciam de forma inequívoca a existência de unidade econômica ou profissional no município de Criciúma. A inexistência de unidade. Por fim, pontua que houve evidente inovação no julgamento singular, porquanto a fundamentação inicial da autuação se pautava na suposta existência de estabelecimento no município de Criciúma, com base em contrato de locação de uso de sala comercial neste município. Contudo, após a apresentação da impugnação administrativa, a motivação foi alterada para a alegada configuração de unidade profissional em estabelecimento terceiro, hospital, o que, segundo a recorrente, torna os lançamentos tributários absolutamente nulos em razão da mudança de critério jurídico. Ao final, pede provimento ao recurso voluntário com a reconsideração da decisão de primeira instância para ver reconhecida a insubsistência do lançamento fiscal. Pende ainda o recurso de ofício contra a decisão que reconheceu devido à redução de multa de 50% para 15%, em face de que o ISS sobre a operação já foi recolhido em favor do município de Florianópolis. Então, basicamente, a recorrente aqui, o Hospital Santa Catarina tem um contrato de gestão com o Instituto Ideias. Ele ganhou por licitação lá, ele gere totalmente todo o hospital. Foi passada a gestão para ele e o Instituto Ideias subcontratou essa empresa de serviços médicos para fazer uma série de serviços bem complexos dentro do hospital. E durante a fiscalização, o fiscal iniciou a fiscalização porque ele começou a abrir o processo, verificou que a empresa tinha uma sala comercial locada no centro da cidade e que seria um indício de que ela possuía um estabelecimento aqui dentro.
Dentro da manifestação dele, ele fala da questão do artigo 4º, que caracteriza o que seria estabelecimento comercial também, mas assim, fundamentalmente a fiscalização dele começou e se baseou mais na existência dessa sala comercial, que é onde a empresa médica sustenta que essa sala era apenas para reuniões, etc. e tal, que ela não usava para desenvolver a prestação de serviço nesse local. O recurso é tempestivo e por isso deve ser conhecido passando-se a análise do mérito. A controvérsia posta nos autos refere-se à definição do sujeito ativo competente para exigir o imposto sobre serviço de qualquer natureza, em relação às atividades empenhadas pelo contribuinte, qual seja Florianópolis, sede da empresa, ou Criciúma, local da prestação de serviços. No caso concreto, verifica-se que a recorrente, sociedade empresária regularmente constituída, prestava serviços médicos quadrados no item 4 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, notadamente no subitem 4.03, que contempla serviços de saúde, assistência médica e congêneres. Sabe-se que a matéria em questão sempre foi objeto de debate, estando a regra geral prevista no artigo 3º da Lei Complementar 116. Artigo 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas no inciso 1 a 25. Assim como regra jurídica predominante, o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, sendo as exceções aqueles serviços descritos no inciso 1 a 25, onde o fato gerador se desloca para o local da prestação de serviço. Para adequar a solução da controvérsia, contudo, faz-se necessário avançar também na análise do artigo 4º, que define o conceito de estabelecimento prestador. Artigo 4º. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de implementação ou contato ou qualquer outras que venham a ser utilizadas. Da leitura conjunta dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 116, extrai-se que existem duas hipóteses em que o ISS é devido ao município onde o serviço é efetivamente executado. Quando se tratar do serviço expressamente previsto no inciso 1 a 25 do artigo 3º, hipótese que o legislador excepcionou a regra geral. 2. Quando, em se tratando de serviço não incluído nas exceções legais, esteja caracterizada a existência de unidade econômica profissional no município de execução, a qual se configura como estabelecimento prestador para fim de fixação da competência tributária. Pela análise do objeto da recorrente, extrai que os referidos serviços não se enquadram nas exceções previstas no inciso 1 a 25 do artigo 3º da mencionada lei, o que a princípio afasta a competência tributária do município de Criciúma para exigir o ISS sobre tais operações, mesmo que prestado em sua sede. Restaria avaliar, então, se o município de Criciúma há efetivamente unidade econômica ou profissional mantida pela recorrente, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 116, a justificar a exigência fiscal impugnada. A recorrente tem como atividade principal em seu CNPJ atividades de atendimento em pronto-socorro, unidades hospitalares para atendimento de urgência. A prestação de serviço da recorrente é o Instituto Ideias, com uso de instalações do Hospital Materno Infantil Santa Catarina e decorre do contrato de gestão número tal, firmado entre a SES Santa Catarina e o IDES, para a operacionalização das ações de serviço de saúde no hospital. O contrato está vinculado ao termo de cessão de uso número 24.637/2018, pelo qual o município de Criciúma cedeu gratuitamente o imóvel e equipamentos imobiliários ao Hospital Materno Infantil, por 20 anos, renováveis, destinados exclusivamente ao atendimento do SUS. Em execução desse contrato, a recorrente foi subcontratada para fornecer serviços médicos ao Hospital Materno Infantil, em regime interrupto de 24 horas. Essa atuação evidencia a existência de unidade profissional da empresa no hospital, uma vez que toda a estrutura necessária à prestação de serviço está consolidada no local, de forma contínua e permanente, configurando o núcleo essencial de suas atividades médicas. Como exemplo, temos o documento auxiliar de nota fiscal de prestação de serviço número 1907, que descreve toda a complexidade do serviço prestado no mês de junho de 2019, totalizando 615.526. Eu colei parte da nota. Extrai-se do referido documento a descrição dos serviços prestados como sendo atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, referente à prestação de serviço do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, Criciúma, junho de 2019. A descrição traz ainda o detalhamento de horas por cada serviço prestado.
Pronto-socorro, 717 horas, R$ 91.059. Reforço no PS, 247 horas, R$ 31.369. Enfermaria, 180 horas, R$ 24.280. UTI, 1.423 horas, R$ 227.680. Portaria, 720 horas, R$ 101.520. Neurologistas, 216 horas, R$ 11.232. Alojamento conjunto, 218 horas. Então, vou repetir mais. Ambulatório, 56 horas. Obstetrícia, 394 horas. Obstetrícia rotina, 180 horas. Coordenação médica de UTI. Coordenação médica de obstetrícia. Coordenação médica geral. Então, totalizando 615 mil reais. Não restam dúvidas que não se trata de mero deslocamento de mão de obra para a prestação de serviço fora do estabelecimento, mas de uma estrutura organizada que realiza grande parte do atendimento médico do Hospital Materno Infantil em suas diversas áreas, inclusive com o serviço de coordenação médica. Acerca do alcance da expressão estabelecimento prestador, esclarece o eminente ministro Herman Benjamin, em voto proferido no RE 1060/2010 Santa Catarina, que deu origem ao tema 335 STJ, por meio do qual se firmou a tese de que prevalece a competência do município onde o serviço é prestado. Sede é a localidade escolhida pela pessoa jurídica como estabelecimento inicial, onde se concentra a administração correspondente em regra ao domicílio empresarial. Embora a sede corresponda necessariamente a um estabelecimento da sociedade, nada impede, evidentemente, que haja outros. São conceitos distintos. Estabelecimento sempre foi entendido no direito brasileiro em duas exceções. Acepções: universalidade de bens utilizados pelo empresário ou pela sociedade empresária, sinônimo de comércio, conforme artigo 1142 do Código Civil, e local determinado geograficamente onde a empresa se apresenta ao mercado, produzindo, vendendo, prestando serviço, acepção adotada dos artigos 11, parágrafo 3º da Lei Complementar 87/96, 969 do Código Civil, 49 do CDC, 3º da Lei de Falências, 2º parágrafo 1º da Lei Antitrust, entre outros. O artigo 4º da Lei Complementar 116, ao definir o estabelecimento prestador, não inova em relação ao conceito amplamente acolhido no âmbito empresarial, parlamentar, concorrencial, civil e consumerista. Apenas traz expressamente a normatização do ISS, essa segunda acepção de estabelecimento, que é igual local onde o empresário realiza objeto empresarial. Passa a comparar esses dispositivos com aqueles das leis antes citadas para verificar que a Lei Nacional do ISS não inova. Por tudo isso, podemos concluir tranquilamente que sede não se confunde com estabelecimento. E o artigo 4º da Lei Complementar 116 não inova ao definir o que seja estabelecimento, pois apenas registra expressamente a acepção sempre aceita do estabelecimento como local determinado geograficamente onde a empresa se apresenta ao mercado produzindo, vendendo e prestando serviço. Partindo desse conceito, a análise acerca da configuração do estabelecimento prestador exige a verificação da efetiva existência de unidade econômica ou profissional. Ressalta-se que para tal caracterização mostra irrelevante a denominação atribuída ao local, seja sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de interpretação, contrato ou qualquer outra nomenclatura que lhe dê. Não obstante o serviço médico não se encontrar no rol das exceções previstas no artigo 3º da referida lei, o conjunto probatório demonstra que o contrato firmado entre a recorrente e o Instituto de Ideias impôs a obrigatoriedade da execução dos serviços médicos no município de Criciúma, e que tais serviços são executados na dependência do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, valendo-se da estrutura física e dos insumos ali disponibilizados para atendimento aos pacientes. Essa circunstância revela a configuração de unidade profissional da recorrente no local da efetiva prestação. Assim, reconhece a competência do município de Criciúma para a exigência do ISS incidente sobre o serviço objeto da presente controvérsia. Nesse sentido, tem decidido o STJ. Tributário, ISS, sujeição ativa, entendimento firmado em recurso repetitivo, RESP 1060/2010, Lei Complementar 116. Serviços médicos, competência para cobrança, fato gerador, município em que o serviço é efetivamente prestado. Eu não vou ler todo o acordo. Também, mais um outro do STJ, de acordo com o artigo 3º e 4º da Lei Complementar 116, a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é o do local do estabelecimento prestador de serviço. Considera-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida independente de ser formalmente considerada como sede filial da pessoa jurídica. E mais adiante ele continua. No caso, o tribunal concluiu
que os serviços médicos são prestados em uma unidade de saúde situada no município de Canaã, o que legitima esse ente estatal para a cobrança de ISS. Mais especificamente, em relação à prestação de serviços médicos, tem decidido o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação civil, mandado de segurança, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Serviços médicos, insurgência contra a cobrança em município diverso do estabelecimento prestador. Elementos probatórios, no entanto, que denotam a existência de unidade econômica ou profissional na sede do município tomador. Competência local onde os serviços são prestados, interpretação conjunta do artigo 3º e 4º da Lei Complementar 116. Precedentes, denegação da segurança confirmada, recurso conhecido e desprovido. Julgado de 13 de 14 de 2023, 4ª Câmara de Direito Público. Ainda o nosso Tribunal de Justiça traz julgado que se discutiu situação inversa, envolvendo justamente o município de Criciúma e a empresa GEMED Saúde Eireli ME. Naquele caso, o prestador de serviço estava estabelecido em Criciúma e a efetiva prestação de serviços médicos ocorria em pronto atendimento de unidade hospitalar situada no município de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, mesmo sem haver estabelecimento formalmente estabelecido naquele município, tendo o contribuinte impetrado mandado de segurança buscando decisão que respaldasse seu entendimento de que o fato gerador do ISS se daria no local da prestação de serviço, São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Apelação mandado de segurança ISQN, prestação de serviços de plantões médicos junto a pronto atendimento municipal e ao hospital municipal, bem como a prestação de serviço de acompanhamento médico para transferência de pacientes a outros hospitais. Competência do município do local da sede do prestador para o recolhimento do imposto da ordem denegada. Insurgência da empresa impetrante. Competência tributária ativa da comuna onde efetivamente ocorre a prestação de serviço. Unidade econômica e profissional configurada. Atividades não previstas dentro do hipótese taxativa elencado no artigo 3º da Lei Complementar 116, enquadramento do caso, a regra geral aludida à norma de responsabilidade de distribuição tributária do ente municipal, recurso conhecido e provido. Conclui o relator do processo, o ilustre desembargador Luiz Fernando Boller. Assim, entendo que a GEMED Saúde Eireli logrou êxito em demonstrar que o local da efetiva prestação de serviços médicos, assim entendido como local onde há unidade econômica ou profissional, núcleo da atividade exercida, é o município de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Dessa forma, não prospera a tese defendida pela recorrente de que se trataria de mero deslocamento de mão de obra para execução de serviços. Isso porque a análise do caso revela a existência de uma estrutura complexa e organizada, indispensável à efetiva prestação de serviço médico. Então, nesse ponto, eu concluí que efetivamente há uma unidade informalmente instalada lá dentro do hospital por toda a estrutura e toda a mão de obra disponibilizada. Alega ainda a recorrente ter havido inovação no julgamento singular, já que a fundamentação do auto-infração estava baseada na suposta existência de estabelecimento no município de Criciúma, identificado mediante contrato de locação de sala comercial, que após a apresentação da impugnação administrativa, em que a recorrente apontou tratar-se de mero espaço para a realização de reuniões, e de que efetivamente a administração era exercida em sua matriz em Florianópolis, houve reconhecimento por parte do julgador singular de que a sala comercial não configurava estabelecimento. Contudo, o julgador reconheceu a existência de unidade profissional junto à sede do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, o que, segundo a recorrente, torna os lançamentos tributários absolutamente nulos em razão da mudança do critério jurídico. A impossibilidade de mudança do critério jurídico é tratada no artigo 146 do CTN, que estabelece que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Ocorre alteração do critério jurídico quando há modificação do critério inicialmente adotado na valoração jurídica dada ao fato. A mudança na forma de interpretar a lei em relação ao mesmo fato. Da leitura do auto de infração pode extrair parte da conclusão da autoridade fiscal para a lavratura do mesmo. O artigo 4º da Lei Complementar 116 se aplica aos casos em que uma sociedade possua sede em determinado município, preste serviço em outro município e possua todo o aparato para execução do serviço no local da prestação, sem contudo estabelecer formalmente uma filial. Mais adiante, o julgado acima extrai-se que o simples deslocamento de profissionais para o local da prestação não configura a existência de estabelecimento prevista no artigo 4º da Lei Complementar 116, faz necessária a instalação de unidade econômica profissional. Pois bem, durante o trabalho de auditoria, verificou a existência de contralocação em edifício comercial localizado no município de Criciúma, conforme consta no extrato do referido documento mostrado abaixo. Aí ele mostra o documento.
Dessa forma, havendo o escritório administrativo em Criciúma, Santa Catarina, e sendo o serviço prestado na mesma localidade, verifica-se a instalação de todos os aparatos técnicos e administrativos para a execução do serviço, configurando, portanto, unidade econômica ou profissional na cidade, por conseguinte, ao deslocamento do local da incidência do ISS. A não configuração legal de filial no local de prestação de serviço representa mero descuido formal de registro na junta comercial, não possuindo repercussão na esfera tributária, conforme o teor do artigo 118 do CTN. E agora o julgador de primeiro grau, por sua vez, quando a análise do processo assim manifestou sobre a questão da sala comercial alugada. Embora a autoridade fiscal tenha utilizado a sala comercial alugada como um elemento probatório para fundamentar a incidência do ISS em Criciúma, considero que o núcleo da unidade profissional relevante não está na sala comercial, mas sim no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, localizado no município de Criciúma. No caso em tela, o que houve, eu já passo a concluir, foi apenas um reforço da fundamentação fática e probatória. Inicialmente, a autuação se baseava na existência de estabelecimento de Criciúma, corroborando seus argumentos a existência de sala alugada nesse município. No entanto, o julgamento aprofundou a análise, esclarecendo a definição de unidade econômica ou profissional, conforme o artigo 4º da Lei Complementar 116, também utilizada na fundamentação do auto de infração, que não exige estrutura formalmente constituída como filial, e que sua caracterização não se daria apenas pela existência de uma sala comercial alugada, até porque tudo indicava que não era ali o local da prestação de serviços, mas que toda estrutura montada para atendimento dentro do Hospital Materno Infantil denotava a existência de estabelecimento naquele local, onde a unidade profissional se encontrava plenamente configurada. Assim, a decisão recorrida não inovou no fundamento sobre o local do fato gerador, se é Criciúma ou Florianópolis, e sua fundamentação legal, artigo 4º da Lei Complementar 116, não foi alterada, mas limitou-se a esclarecer as razões da sujeição passiva, que além de um simples aluguel de uma sala comercial em estrito cumprimento ao dever legal de examinar a matéria com a devida profundidade, razão pela qual não se acata tal pedido. Quanto ao recurso de ofício, analisados os autos, verifica-se que a recorrente apresentou documentação comprobatória do recolhimento do ISS no município de Florianópolis, demonstrando sua boa-fé e afastando o intuito de fraudar o recolhimento do tributo. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão de primeira instância, que reduziu a multa de 50% para 15%, conforme disposto no artigo 78 do Código Tributário do município de Criciúma. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos voluntários e de ofício para, mantendo a decisão de primeira instância, reconhecer o município de Criciúma como competente para a exigência de ISS sobre serviços médicos aqui prestados, como a manutenção da multa reduzida de 15%. É como eu voto. Obrigado, conselheiro. Obrigado. Coloco então a matéria em discussão dos conselheiros. Parabéns pelo voto, doutor. Não conheço o detalhamento do caso, mas provavelmente esses médicos moram aqui em Criciúma, contratados. Contratados lá de Florianópolis, residem aqui. Na réplica do fiscal, ele mostrou que vários deles estão num outro instituto de Criciúma, que é prestador, alguns têm sociedade até na empresa, e são de Criciúma também. A empresa decide terceirizar, né? O médico poderia ou ser pessoa física, empregado, não recolheria ISS, ou se fosse PJ, recolheria ISS fixo. Mas tem uma empresa estruturada que presta serviço, e o serviço é essencialmente prestado aqui. Eu não vejo nenhum ponto que possa acrescentar. Também concordo com a redução da multa, demonstrou boa fé. A gente está recolhendo em Florianópolis, agora cabe à empresa entrar ali com uma consignatória para definição do local de recolhimento, e acompanha o relator integralmente. De acordo também. Com o relator. Então, assim, proclamo o resultado do julgamento, por unanimidade de votos decididos pelo conhecimento, e no mérito, pelo mesmo quórum, pelo desprovimento tanto do recurso de ofício quanto do recurso voluntário. Antes de encerrar a sessão, tem mais dois pontos. Voltando ao julgamento do processo 478, que é aquele da integralização de capital, o doutor Moisés deseja fazer um voto divergente para ser colocado no acordo? Posso só pedir para o relator fazer a menção que houve a divergência? Não, eu acho só a menção quanto peço ao ponto de divergência. Peço que faça a menção que houve uma divergência do doutor Moisés, acompanhada pelo doutor Ademar, no sentido de reconhecer a imunidade integral, ainda que condicionada, sob o fundamento do tema 796 do STF. Posso construir ali o texto também, eventualmente mandar no Compartilhar, claro.
Eu acho que é bastante E simples. o segundo ponto é que eu aprendi com meu pai que a gente não deve mudar a palavra dada. Mas o momento exige. Algumas sessões atrás eu disse que para não ficar chato eu não elogiaria mais um acórdão bem fundamentado. Mas eu preciso dizer que parabéns, que brilhantismo na sua análise. É o primeiro. Então, gostoso de ouvir. agradecendo imensamente a presença de todos, declaro encerrada a sessão ordinária de hoje e convoco a sessão para o próximo dia 31 de outubro, nossa próxima sessão. Está encerrada a sessão. O Fernando é aquele que eu avisei que eu... Sim.